Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou Thaís Maruoka e toda quarta-feira tem um assunto novo aqui para você sobre maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, política e de tudo um pouco. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá que com certeza você vai achar assuntos que te interessem. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, você que está chegando por aqui agora. Se ainda não segue o Instagram, vai lá que é @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho conteúdos complementares daqui do podcast e também outras coisas mais. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, se sente que tem te ajudado de alguma forma, eu te convido para conhecer a campanha no Catarse, que é uma forma que encontrei de você poder ajudar financeiramente com esse podcast que você gosta. Como? É só entrar lá no catarse.me/agenteconversa, que lá tem um vídeo explicando para onde vai essa sua contribuição. A partir de R$10 por mês, você já pode contribuir. E quero agradecer aqui a todas as pessoas que contribuem mensalmente por lá. Meu muito obrigada. Se você gosta do conteúdo aqui, mas por enquanto não pode ajudar financeiramente, ajuda de outra forma. Dá para você compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais, enviar os episódios para quem você conhece e assim fazer com que esse podcast chegue a mais famílias. Se você quiser sugerir temas também, tem como. É só enviar direct no Instagram ou mensagem no Telegram. No Telegram você escreve lá na busca @agenteconversa e aí já abre a caixa lá de diálogo para conversar comigo. Você pode sugerir temas, enviar perguntas, inclusive sobre o tema da semana, que eu sempre comento lá nos stories qual vai ser o tema, nos stories lá do Instagram. E pode também enviar críticas, enfim, eu sempre leio as mensagens. Então vamos para o assunto de hoje. É uma continuação do último episódio, viu? Se você ainda não ouviu o último episódio, vai lá, porque foi o primeiro dessa série sobre separação. Não que você não possa ouvir em ordem diferente, ouvir esse aqui primeiro, mas se o assunto de hoje te interessa, o último é complementar. No episódio passado, falamos sobre a separação pela perspectiva da mulher. Quais as maiores dificuldades, maiores medos, como passar por esse processo tão difícil, como saber que uma relação chegou ao fim ou se ainda vale a pena lutar por aquele casamento. E hoje eu converso com uma advogada que vai nos tirar dúvida de toda essa burocracia durante um divórcio, falar dos tipos de guarda, dos direitos das mulheres, dos diferentes tipos de divórcio, etc. Mas antes quero compartilhar aqui com você alguns dados do IBGE. A quantidade de casamentos caiu 2,3% entre 2016 e 2017. Enquanto isso, o número de divórcios aumentou 8,3%. A proporção é de um divórcio para cada 3 casamentos. A média de duração de um divórcio civil também caiu. Em 2007 era de 17 anos e em 2017, 10 anos depois, de 14 anos. A pesquisa também mostrou que cada vez mais os filhos têm deixado de ser impeditivos de separação. Prova disso é o aumento de divórcios judiciais com guarda compartilhada, que aumentou 13,4% em apenas 3 anos. Para responder essas questões e comentar sobre esses números também, está aqui comigo a advogada Ellen Moreno. Ellen, seja muito bem-vinda aqui ao podcast e, por favor, se apresente. Quem é você? Obrigada, agradeço o convite. Bom, eu sou a Ellen Moreno, sou advogada pelas causas femininas, focada em direitos de família e as questões de violência doméstica. Sou mãe de 2 meninos e estou aqui cada vez mais para ajudar as mulheres, para fazer com que elas consigam ressignificar todo esse processo de divórcio, que não é fácil, né, Thais? Com certeza. E aqui pelos dados, inclusive, esse número aumentou, né? Vem aumentando aí nos últimos anos. Por que você acha aí que tem esse motivo? Não sei se você já leu sobre ou pela sua experiência, pelo que você tem visto. Por que esse aumento no número de divórcios? Olha, Thaís, eu acho que tudo é muito comportamental, né? Tudo é um reflexo do nosso comportamento de fato. Apesar de nós sermos fruto de uma sociedade machista,
né? Nós vivemos ainda um machismo estrutural, as mulheres elas têm encontrado mais voz, né, nos locais, nos espaços de trabalho. Então, elas têm entendido o que elas querem para a vida delas, elas têm um autoconhecimento maior. Então, a gente tolera menos, talvez, né? Mas existem, assim, várias questões aí psicológicas, né? Mas eu acho que a grande questão, assim, é o comportamento que vem mudando e a informação, né? Quando a gente faz aqui esse bate-papo, a gente está empoderando mulheres, a gente está trazendo informação de qualidade para que elas façam o melhor uso dessa informação. Acho que é mais ou menos essa linha que a gente segue. E aumentou aí a procura pelo seu trabalho nessa quarentena? Como que tem sido essa separação também com o isolamento social? Tem outras formas? Ou o pessoal tá adiando? Como que tem sido aí? Eu acho que tem sido, em geral, um momento de muita reflexão, né? Porque com o convívio mais intenso, as pessoas tiveram que olhar para os seus problemas, né? Tiveram que enfrentar realmente algumas questões que antes ficavam de lado. Eu passava, sei lá, 10 horas por dia fora no meu trabalho, hoje eu estou trabalhando em casa, né, eu estou fazendo home office com o filho, com o marido, então assim, eu precisei olhar para essa situação. Então eu acho que a partir daí vem uma reflexão e questões muito ligadas a quero continuar nessa situação, né, quero mudar essa perspectiva que eu vivo hoje, e aí vem o que tem acontecido, assim, um aumento são as consultas para entender quais são os direitos, quais são as possibilidades. Não necessariamente esse divórcio vai acontecer agora, né? De repente ela quer se inteirar do que é possível para tomar uma decisão mais acertada no futuro. A maioria é mulher que te procura. Eu trabalho exclusivamente com mulheres. Tá. Eu atendo casais quando eles estão, né, dentro do consensual ali, e aí a gente faz um divórcio para os dois, mas eu atendo exclusivamente mulheres. E quais são as maiores dificuldades que você encontra aí, que as mulheres passam durante esse período de divórcio? Olha, eu acho que a primeira questão mesmo, assim, se tivesse que colocar num ranking, é a questão da dependência financeira, né? Existem muitos combinados entre os casais de que, olha, eu ganho mais do que você, porque de fato o homem ganha, né, 25% a mais, numa média. Então, fica com as crianças, administra a casa, enfim, e em alguns casos isso funciona uma vida toda, em outros casos funciona por um período, depois não, e aí quando essa mulher quer sair dessa relação, ela tem uma conta que não fecha, né, porque ela não tem mais rendimento, porque trabalho ela tem, de sobra, porque o trabalho doméstico, ele é invisível, não remunerado, mas quando vai para uma partilha de bens, para um divórcio, ela precisa olhar para ela e falar, e agora? Como que eu sobrevivo a isso, né? Financeiramente falando, é o primeiro ponto, assim. E quando o processo judicial acaba se transformando num caminho para a vingança, o divórcio precisa ser uma guerra? Como que você vê isso, Ellen? Então, olha, eu apesar de assim, olha, sou super defensora das causas femininas, acho que a gente precisa colocar sim a perspectiva de gênero, mas eu sou super adepta ao divórcio consensual. Eu acho que quando a gente judicializa emoções, a gente perde muito, né? Porque por mais que você tente se vingar pelas vias judiciais, você fica naquele emaranhado, naquele sofrimento, naquele sentimento que já não te traz coisas boas, e o resultado que vem do judiciário pode ser totalmente diferente do que você esperou, e aí novamente você sofre com aquilo, entende? Então, eu tento conduzir as coisas no escritório da maneira mais tranquila possível, né? Principalmente quando a gente tem filhos envolvidos. Então, uma coisa é eu defender os meus direitos, né? Colocar as perspectivas de gênero, todos esses combinados, todas as questões que a mulher especificamente sofre. Outra coisa é eu querer me vingar. E aí a vingança, ela tem um preço que a família toda paga, né, Thaís? E daqui para frente a gente vai ser uma família diferente, num outro molde. Mas quando eu tenho um divórcio com filhos, aquele ex-marido, ele vai ser pai do meu filho, ele continua sendo pai, eu preciso conviver com aquela pessoa, e aquela criança, ela tem 50% meu e 50% dele,
né? Então, assim, falando ali de genética, de DNA, de tudo envolvido. Então, o quanto melhor a gente tiver um relacionamento, isso é benéfico principalmente para os filhos, que são o resultado daquele casamento quando estava tudo bem. E quando é amigável, também precisa de advogado? Como que é esse processo? Só precisa quando tem filho ou só precisa em alguma condição? A gente pode, independente de ter filho ou não, você pode optar por exemplo, se eu não tenho filhos, eu posso, ou tenho filhos maiores, né, de idade, eu posso optar pelo divórcio em cartório extrajudicial, que é mais rápido, mais barato, enfim, é tudo melhor, né? A gente reúne os bens, faz a divisão, precisa do advogado para assinar em cartório, porque as partes elas precisam ser assistidas, né? Precisa saber quais são os direitos, precisa saber que se aquela assinatura ela realmente condiz com a vontade daquelas partes. Então, se não tiver filhos menores, dá para fazer no extrajudicial e em cartório, que é bem mais rápido. Agora, com a questão da pandemia, eles estão fazendo divórcios virtuais, né? Então, você faz por videoconferência, porque tem algumas situações que o casal não quer esperar, que a situação realmente é insustentável e não tem filhos menores, vamos lá e a gente pode fazer até de forma virtual por conta da pandemia. Mas mesmo no consensual, quando eu tenho filhos menores, eu preciso distribuir a ação lá no judiciário, porque o Ministério Público ele precisa acompanhar para garantir que a vontade dos filhos, para garantir o bem-estar das crianças, né, dos filhos menores. E aí precisa também de advogado. Então, você sempre vai precisar do acompanhamento de um advogado aí nesse processo de divórcio. Tá, e quando se tem filhos, com quem que fica normalmente a guarda? É decidir entre eles, e a maioria das vezes é com a mulher ou não? Tem algum caso em que a mulher não pode ficar? Porque a gente sempre ouve que a mulher sempre ganha, né, nessa questão. Nem sempre é assim? Como que é? Na verdade, assim, a gente tinha uma padronização onde as guardas eram unilaterais. Então, normalmente, as mulheres ficavam com as crianças e aí eram praticadas visitações pelo pai. E a gente teve uma alteração na legislação e hoje a guarda praticada é a guarda compartilhada. Qual que é a ideia disso? A não ser que um dos cônjuges, né, dos genitores, tenha uma questão muito séria, né, que vai precisar ser comprovada em juízo, a guarda é compartilhada, e a ideia é de que os genitores, eles tenham responsabilidades iguais com as crianças, né, a tomada de decisão, por exemplo, quero mudar meu filho de escola, então eu não posso fazer isso a bel prazer, eu preciso conversar, olha, vamos discutir, então precisa ser em conjunto, né, tudo isso precisa ser em conjunto. É mais comum que o filho tenha residência fixa com a mãe, né? É um costume. As minhas clientes, 99% delas querem que as crianças fiquem com elas, mas eu sempre aconselho que a convivência seja alternada. Eu entendo que, assim, as crianças, elas precisam da convivência também com esse pai, e esse pai, ele precisa ser chamado para essa responsabilidade, né? Porque visitar, o nome já diz, visitar o filho a cada 15 dias é mera visitação, né? Ele não participa da vida dessa criança. E aí, se eu deixo isso acontecer, todo mundo sai prejudicado. A criança que não tem o convívio com o pai que mal sabe o que acontece com esse filho, e essa mãe que sofre a sobrecarga materna, né? Porque aí ela tem que se virar em 10 para dar conta dessa criança durante 15 dias, mais o trabalho dela, mais a vida dela. Então, assim, a mulher, a gente tem que abandonar o rótulo de ser super mãe. A gente tem que dividir essa conta, né? A gente tem que delegar também para que esse pai entenda quais as dificuldades de sair cedo para o trabalho, de voltar no horário para buscar a criança, de ter o jantar para servir. Então, assim, a gente precisa dividir essa conta. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai trabalhando para que os pais também tenham responsabilidade sobre seus filhos. Então, parte daí, né, como uma guarda compartilhada. Só que pode acontecer de entre eles combinarem, não, vai ficar comigo, ok, pode ficar mais com a mãe. Acontecer.
E pode acontecer do pai querer ter a guarda unilateral e é a mesma dificuldade, assim, para o pai conseguir a guarda unilateral e para a mãe hoje em dia? Ou não? A mãe ainda tem uma vantagem aí? É um processo muito longo e, assim, muito desgastante para os dois, porque é envolvido a análise de psicólogos, né? É um processo onde juntam-se provas, porque para ter a guarda unilateral hoje, você precisa demonstrar que a outra parte não é capaz de estar com aquelas crianças, que você desempenharia um papel melhor, né, que você tem mais tempo disponível, que você tem mais recursos, e não recursos financeiros, né, porque, na verdade, ambos têm que arcar ali com os custos financeiros das crianças, mas recursos ali psicológicos, de você ser melhor enquanto genitor ali, para que seja obtida a guarda unilateral. Então, assim, a dificuldade é para os dois lados, né? E isso vai depender muito, assim, do juiz que está por trás daquela causa, né? Dos laudos dos psicólogos. Então, realmente, não dá para assegurar, olha, você vai conseguir. Tem várias nuances aí no meio. E Ellen, quando é um casamento e em que tem enteado, no caso, e aí eles se separam, esse padrasto, né, que tinha essa relação com o filho, ele tem o direito de continuar vendo ou não? Então, hoje o direito já consegue tutelar algumas situações nesse sentido. Tem situações, por exemplo, de padrastos que conviveram mais até com a criança do que o próprio pai. E eles pedem para ser pais socioafetivos. Então, no registro da criança, ela tem dois pais. Ela tem o pai registral, que é aquele pai biológico, e tem o pai socioafetivo, né? Tem todo um trâmite para ser feito isso. Nesses casos onde há o divórcio e sempre que tem um litígio aí, litígio é litígio, né, Thaís? Vai ser sempre uma discussão a respeito disso, mas é possível que esse padrasto, né, que tem tanto carinho com essa criança, que tem tanta convivência, possa obter o direito de visitação, sim. Eu acompanhei um caso onde, ele não era meu caso, mas eu acompanhei com outra advogada. Ela conheceu esse companheiro na época com um filho pequeno, e a mãe era falecida, né? E aí ela criou essa criança, e ela tem como filho dela. Só que aí no divórcio, eles não foi um divórcio tão tranquilo, ele proibiu a visita e tudo mais. E ela pleiteou o direito de visita e a maternidade socioafetiva, e ela conseguiu. Ela convive com a criança, eles já estão... Aí hoje eles têm uma relação boa, sabe? Mas hoje eles já estão divorciados há uns 7 anos e ela convive com a criança e ela conta a história, é uma história linda, né? Porque é você brigar pelo amor, né? Você querer estar com aquela criança que nem é teu sangue, mas e daí? Eu amo como se meu filho fosse. Então ela convive com a criança, mas precisou buscar essa tutela judicial. Mas eu acho assim que o direito está cada dia mais preparado para esse tipo de situação, sim. Tá. E na guarda compartilhada, como que funciona, assim? Isso daí depende do que os pais combinam, ou é uma semana com um, com o outro? Pode ser um dia em cada casa, ou assim não pode? Como que isso é decidido? Olha, Thaís, o mais importante sempre é prezar pelo bem-estar do menor, pelo bem-estar das crianças. Então, assim, normalmente a gente não aconselha que seja uma semana com um, uma semana com outro, porque talvez algumas linhas de psicólogos entendem que isso não é benéfico para a criança. Eu tenho vários colegas advogados que são super contra. Eu entendo que cada família tem que ser olhada na sua individualidade, porque o que pode funcionar para mim pode não funcionar para você, né? E aí a criança precisa sempre estar sendo observada e cuidada no sentido de isso está fazendo bem para o meu filho. O que normalmente funciona melhor
mas assim, num geral, de novo, pode não se aplicar para algumas famílias, é que os pais combinem. Esses combinados, eles necessariamente precisam estar escritos? Não, mas para a gente evitar outros desgastes no futuro, quando eu faço aquela petição, mesmo que no divórcio consensual, eu faço bem detalhado. Quando cada genitor vai ficar com essa criança, onde busca, onde entrega a criança, o que é o Natal para um, o que é para outro, porque eu já tive situação de estar combinado assim, olha, Natal, então, esse ano é com o pai. Ok, então a mãe está lá esperando, combinou outra, ela pensou uma outra situação, porque o Natal o filho ficaria com o pai. E aí deu 24 de dezembro, ninguém apareceu. Escuta, você não vai vir buscar? Ele está te esperando. Natal é 25, feriado de Natal é 25. Você entende? Que para eu evitar, é porque às vezes divorciou, mas ainda tem um resquício ali de mágoa. Então, para fazer uma certa manipulação da vida daquela ex-companheira, ele não foi buscar no dia 24. Então, ele atrapalhou a situação, ela não viajou, mas ele não consegue observar que o maior prejudicado é aquela criança que esperou pelo pai no dia de Natal. Então, a guarda compartilhada, ela pode ser combinada e escrita, por favor, mulheres, né, homens, também escrevam para evitar questionamentos futuros, sejam mais detalhados possíveis. O que funciona melhor, que eu tenho observado? Um combinadinho assim, segunda, quarta, sexta para o pai, terça, quinto, sábado para a mãe, alternando dessa forma. Na medida que a criança mudam as necessidades, né? Então começa, de repente, às vezes não quer ir porque está brincando com um amigo, porque tem uma festa. Então, assim, a gente tem que ter noção, quando a gente faz essa convivência alternada, que a gente tem que olhar para o menor, né? Não tem uma regra definida. Eu tenho casos onde fica uma semana com o outro, mas são crianças bem pequenas ainda, né? Que frequentam a escola, mas que ainda estão muito na dependência do pai e da mãe. Quando a criança começa a crescer um pouco, ela vai opinar um pouco melhor sobre isso, e é importante que nós tenhamos essa escuta de entender o que o seu filho está sentindo naquela situação. Né, mas é basicamente isso, a gente pode combinar. E tem famílias que combinam a guarda compartilhada, que assim, o pai só vê aos finais de semana, ponto. Que ele não consegue, que acha que a mãe acha que não é interessante, então ele só vê aos finais de semana. Durante a semana fica todinho com a mãe. Entendi. E se quiser mudar mais pra frente isso, como você disse, né? A criança cresceu e aí, vamos mudar, tá? Um dia em cada casa, agora vai ser uma semana em cada casa. Aí precisa de novo entrar com o advogado, de novo mudar isso, ou acaba sendo um acordo deles, não precisa nem avisar? Se a coisa estiver funcionando bem, se a criança estiver bem, né? Os genitores ali estiverem de acordo, segue o jogo, tá tudo bem. A gente costuma alterar quando tem algum entrave da outra parte. Por que eu gosto, Thaís, de deixar claro ali naquela petição de acordo? Porque nem sempre todo mundo está de acordo sobre todos os temas. E a gente precisa afastar acusações de alienação parental, porque tem muito disso. Olha, ela não quer ir hoje com você. Mas é a mãe que está induzindo, é o pai que está induzindo. Então, a gente precisa ter essa escuta para a criança e afastar essa questão, né, de alienação parental, de o outro induzir realmente a não ir com o outro genitor. Então, tudo isso é importante que a gente preveja. Mas se está funcionando direitinho, está tudo em plena harmonia, a vida que segue. Né? Não vamos judicializar emoções, vamos fazer da melhor forma possível. E como que como são divididas as despesas geradas nessa criação? Acaba sendo 50% a 50% ou não? É proporcional ao que cada um ganha? Olha, para facilitar, eu sempre oriento as clientes a planilharem todos os custos daquela criança, né? Detalhado mesmo, e essa conta ser dividida ao meio pelos dois, independente porque mesmo na guarda compartilhada, a pensão alimentícia ela é devida. Então, por exemplo, às vezes as partes acordam que vão pagar in natura,
que os valores vão ser pagos direto para a escola, sabe, para o curso extra. Então, tudo isso é dividido em 50%. É importante que as mulheres percebam o seguinte, é muito normal, assim, chega para mim no escritório, eu tenho a escola, o inglês, o convênio médico, aí eu digo, e o uniforme escolar, por exemplo, que normalmente eu preciso trocar no começo do ano? Cadê essa conta? Precisa entrar, dividido por 12, né, para dizer, olha, então, pensando mês a mês daria isso de uniforme, o lanche da escola, o presente que leva na festa do amigo. A gente precisa pensar esses custos, que às vezes na hora de fazer ali, a gente vai só para aquela coisa mais macro, mas a gente precisa entrar no detalhe para que realmente não haja também uma sobrecarga financeira para essa mãe, que no dia a dia precisa prover custos que ela não pensou lá atrás, entendeu? Então é importante que a gente fique atento em tudo isso também. A criança, ela mora na casa, então ela também tem a parte dela da luz, da água, do condomínio, do aluguel, se for o caso. Tudo isso precisa constar, né? Para os dois racharem aí esse custo. Mas assim já não é tão justo, né? Porque se ele recebe, como a gente disse, o homem recebe 25% a mais que a mulher, normalmente ocupando os mesmos cargos, né? Por conta desse machismo estrutural. Então ele já está recebendo mais, só que na hora da divisão fica 50% e 50%, mesmo que ele ganhe 10 vezes mais. O que a gente faz, o que eu sempre digo é o seguinte, olha, essa conta não fecha. Então, quando para a pensão alimentícia, o mínimo que tem que ser seria os 50%. Aí eu vou chegar nesse ponto crucial que você trouxe. Quem pode mais, paga mais. Então, se você está diante de um genitor, né, de um pai que ganha mais, que pode prover mais, ele tem que, de fato, contribuir mais. O que a gente tem de limitação jurisprudencial é 30% ali daquele salário. Discute-se se é em cima do líquido, se é em cima do bruto. Eu digo que é em cima do líquido se eu tirar só o imposto. O resto é a questão lá do pai com a empresa, porque eles têm 1000 benefícios e chega no final esse aqui é meu líquido. Eu falo, não é esse líquido não. Então, assim, quando a gente fala de pensão, no mínimo eu tenho que ter aquele visual de quanto eu gasto. Olha, isso aqui é o custo dessa criança, tá? Eu gasto esse valor X por mês com a criança, com meu filho. E esse pai, ele tem que contribuir no mínimo com 50%. Se ele pode mais, se ele tem um salário maior, eu vou pedir 30% em cima do que ele pode contribuir. O problema é que, às vezes, esse pai não ganha. E esses 30% não cobrem nem os 50% que ela gasta com a criança. Então, a gente tem todas essas nuances. Uma dica que eu dou que é muito importante, mulheres, se o ex-marido ou, enfim, o pai dessa criança, ele tem registro na carteira, se ele é seletista, façam com que o desconto seja direto em folha de pagamento. Porque o que acontece muito, sempre vem assim para mim, eu vou fazer direto na sua conta. Não. Por que eles querem fazer em conta? Primeiro que atrasa dia de pagamento, aí a mãe precisa ficar, olha, você não depositou. Olha, isso já é uma forma de manipulação daquela ex-companheira. Um segundo ponto, que é o que é mais corriqueiro, é assim, mas toda vez que eu tiver aumento, você vai ter aumento? Não sou eu, mãe, que vou ter aumento. Você, enquanto pai, se você melhorou sua condição financeira, o seu filho também precisa sofrer esse reflexo. Se eu posso, de repente, prover uma escola melhor para o filho com esse aumento, eu vou esconder isso. Então, assim, para evitar esse tipo de discussão, vai ou não receber, façam com que esse desconto seja direto em folha de pagamento. Sempre recaindo sobre férias e 13º. Se possível, os bônus também, que isso já é discutível, não é todo juiz que dá, mas a gente pede. Então seria ou 50% dos gastos ou 30% do que ele ganha. E isso já é acordado no divórcio.
O que a gente tem que pensar é o seguinte: eu tenho que ter uma fotografia dos custos. Se ele ganha, por exemplo, eu já sei que aquele meu ex-marido ganha 2 salários mínimos, tá? E os 30% que ele daria em cima desses 2 salários mínimos não é o suficiente. Eu vou pleitear os 50%. Agora, se esse pai tem um salário um super executivo, enfim, eu não vou nem discutir, eu vou apresentar os custos da criança, normalmente, né, historicamente a mulher ganha menos, historicamente essa mulher ela está fora do mercado, ou ela trabalha menos para poder estar um pouco mais presente, então ela tem ali um prejuízo financeiro, ela demonstra isso e pede os 30% em cima do salário desse pai. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho, entendeu? Para a conta começar a equilibrar. Uhum. E existe uma fiscalização, entre aspas, aí de para onde esse dinheiro está indo? Se não pagar direto na escola de inglês, direto no lugar, ou se mesmo que pagar ainda sobra, né, dinheiro desses 30%, vai para uma conta talvez da criança, existe alguma, ou não, fica totalmente a mãe que pode escolher para onde vai? Aquela genitora que vai, na verdade, administrar esse dinheiro, né? Acho que a gente a gente nunca pode generalizar, tem vários casos diferentes, tem genitores ou genitoras que administram muito mal o dinheiro daquela criança, e para isso existe um mecanismo que é a prestação de contas, tá? Que no caso, se o pai ou a mãe paga, quem paga a pensão tem direito de pedir essa prestação de contas. Novamente, tem muitos que fazem isso para simplesmente controlar o ex-companheiro, né? E isso tem sido debatido constantemente nos tribunais, né? Para que não ocorra isso como mecanismo de controle. Mas existem situações onde ele realmente é necessário, a gente sabe disso. Quando você percebe, quando começa muita discussão em cima disso, eu sugiro que se pague o alimento in natura, pelo menos grande parte dele, então paga a escola, paga todos os cursos extras, porque aí a pessoa começa a entender o quanto sobra, se sobra, que normalmente é que falta. Mas, de novo, eu tenho vários casos, eu acompanho muitos casos onde, assim, a mãe passa muito apertado o mês todo com aquela pensão que é ínfima, perto do quanto uma criança gasta mensalmente, né, Thaís? Mas cada caso é um caso, e se for realmente necessário, há esse mecanismo que é o da prestação de contas. Nesse caso, né, que você está comentando, que deve ser a maioria, inclusive, porque é uma questão que até eu comentei no episódio passado, né, com a Michelle Ocuzzi, que foi a entrevistada aqui, que a maior parte das pessoas que eu conheço, que são separadas, né, a mulher sempre reclama que o cara não tá pagando direito, ou atrasa, ou deixa de pagar, ou tá pagando bem menos do que pode, ou ainda tem a questão de, ele tá desempregado. O que vai fazer, né? E aí, quando você comenta, às vezes a pessoa, mas o que ele pode fazer? Ele não tem mesmo de onde tirar. Só que a mulher, ela sempre tem que ter de onde tirar, não existe a opção de não ter o que tirar. Perfeito. E aí, como que funciona isso? Porque, como você disse, a maioria, então, acaba sendo que os 50% ele não consegue pagar, os 30% do salário dele não chega aos 50% dos gastos da criança. E aí, tem algo que faça ou realmente tem que esperar ele começar a ganhar mais? Tem várias situações também, né? Tem aquele que é autônomo, esconde o quanto ganha, e hoje a gente tem instrumentos para buscar isso, a gente pede movimentação financeira de cartão de crédito, de investimento, imposto de renda. Tem a questão também da teoria da aparência, porque ele fala para você que não tem, mas aí você vai normalmente ele te bloqueia, mas o Instagram, as pessoas te falam, Instagram, Facebook, o cara viaja pra caramba, vai a vários shows, tem várias experiências e tal, então tudo isso tem que ser utilizado para compor, dizer assim, olha, seguinte, essa criança tem um custo X, esse pai diz que não ganha o suficiente, mas olha só a vida que ele leva. Não parece que ele ganha isso. Aí, quando você pede
para oficiar, para ver a movimentação financeira, bancária, cartão de crédito, opa, tem mais dinheiro que está envolvido. E aí você consegue melhorar essa pensão alimentícia. Eu já tive a sorte de pegar alguns juízos conscientes, não são todos, e eu tive um caso que um pai estava desempregado e falou, mas excelência, eu estou desempregada, até quando eu vou ter que ficar aí nessa vida? Ele falou, então, suas filhas têm quantos anos? Uma 12, outra 3, tá? Então é assim, olha, se elas fizerem faculdade, se elas forem para o ensino superior, o senhor tem obrigação até os 24 anos. E se elas precisarem do senhor, de alguma forma, até elas morrerem, né? Então, até o senhor estar em vida. Então, sabe uma dica que eu vou dar para o senhor? Trabalhe, porque filho é para o resto da vida. E ele deu uma sentença de que ele deveria contribuir com o salário mínimo. Porque é muito fácil, né, Thaís? Dizer assim, não tenho como, viu? Não estou trabalhando. E é o que você disse, essa mãe... E aí a gente entra na romantização do empreender, ela vende bolo, ela vende comida para fora, ela vai fazer faxina, ela faz com que o filho dela sobreviva, ela sustenta. Então a gente também precisa cobrar isso desse pai. Por isso que eu disse no início, vamos tirar esse rótulo de supermães, vamos chamar esses pais à responsabilidade. Então assim, tá vendo que a pensão não condiz com a situação atual dele? Vai atrás, pede uma geração de pensão, sim. Porque não é para você, é direito do seu filho. E é seu direito continuar conduzindo a sua vida, só que de uma forma mais leve. Quantas mulheres não conseguem olhar para si porque elas vivem a sobrecarga materna? Né? Elas não vão abandonar seus filhos. Então, elas têm a sobrecarga física, a sobrecarga mental e a sobrecarga financeira. Então, assim, nós precisamos, sim, discutir isso. E se tiver que judicializar, se não for possível o acordo, façamos, né? Porque às vezes precisa disso, de um empurrãozinho para esse pai acordar sobre as responsabilidades dele. E esse nome pensão, ele, na minha cabeça, era mais quando era unilateral, ficava, né, com a mulher e ele teria que pagar a pensão. Esse nome também se usa, então, quando é compartilhada, então a mulher paga a pensão e o homem paga a pensão, ambos, no caso, porque eles estão dividindo, aí nesse caso os dois seria pensão. Quando, por exemplo, a genitora, normalmente, mesmo na guarda compartilhada, a guarda fica com ela no sentido de guarda fixa da casa. Então, a pensão é gerida pela genitora. Então, assim, ela vai arcar com parte do custo da criança? Sim, né? A gente tem ali uma divisão de tarefas, de custos e tudo mais. Mas quem paga a pensão é o outro genitor que não tem a residência fixa com ele. Aí você pode falar, poxa, Ellen, mas ele também tem custo quando fica com a criança? Sim, ela também tem. Então, quando você começa a botar na ponta do lápis, por isso que é importante a gente estar sempre atento, porque a mulher fica sempre com uma carga maior. A gente tem que estar muito atento a isso, por isso que é importante falar dessa perspectiva de gênero nos divórcios. E a pessoa decidiu, então, se divorciar. Por onde ela começa? Quais são os passos? Olha, eu acho que é muito comportamental. Eu sempre pergunto para as minhas clientes assim, você faz terapia? Não, óbvio que não é todo mundo que pode, mas quem pode é muito legal fazer. Porque é uma decisão, né? É um olhar para um sonho, para uma expectativa e ver que não deu certo. Mas deu certo até aquele momento, né? Então, assim, quando você toma essa decisão de verdade, aquilo já tá, né? Ou você tá começando, olha, eu preciso me preparar para isso. Eu sempre digo, para procurar uma boa profissional, para entender quais são os seus direitos, qual que é a sua realidade no sentido de regime de bens, então o que eu tenho direito aos bens. Eu trabalho de forma integrada com psicólogas, com coaches, para poder essa mulher, ela conseguir um outro trabalho. Às vezes a mulher, ela... não, eu tenho lá uns bens na partilha, só que eu não tenho um emprego fixo, então eu tenho uma casa que eu não consigo pagar nenhum condomínio. Então, será que essa casa é melhor eu ficar com ela, é melhor eu vender? Então, assim, coaches financeiros, sabe? Para realmente dar ali um norte para essa nova vida. Então, acho que o primeiro ponto é procurar uma profissional para te
estrutural, o que eu preciso olhar? Porque eu preciso olhar, pensar na minha vida financeira, como que eu vou me sustentar daqui para frente, né? Porque mesmo que eu trabalhe, às vezes, junto o salário dos dois para pagar as contas e tudo mais, entender qual vai ser o tipo de guarda, o que essa pessoa pretende, olhar para esses filhos, qual que vai ser a melhor solução, né? Se eu vou poder me manter naquele lugar, naquele bairro, naquela escola. Então, é importante pontuar tudo isso. E assim, isso pensando, poxa, tá tudo bem, meu companheiro é um cara super legal, mas eu não tô mais feliz, vou me separar. Aí, naqueles casos onde não tá tão legal assim, onde existem abusos, ainda que não sejam físicos, mas abusos psicológicos, patrimoniais, a gente precisa começar olhando para a vida financeira e perceber o seguinte: esse marido, ele tem quanto ele ganha, qual que é a vida que ele mantém, qual é a condição social que ele mantém. Então, assim, fazer cópias de todas as contas, condomínio, prestação da casa, água, luz, cartão de crédito, tudo, qual é o padrão de vida que eles mantêm, para conseguir demonstrar, porque às vezes eles escondem patrimônio, né, para conseguir demonstrar qual é a condição de vida que ele mantinha, o que de fato ele consegue contribuir para esse filho. E também tem uma coisa que é assim, pensão para o ex-cônjuge, né? A mulher fica 15 anos num casamento, se dedica integralmente àquela vida, e aí como faz? Né? Não trabalha, ou tá muito tempo longe do mercado, ela precisa de um fôlego. E aí, nesses casos, a gente pede pensão alimentícia para a mulher, sim, e elas não têm que se envergonhar disso. Infelizmente, a gente tem um judiciário machista, tá? Que eu recebo decisões assim, mas como assim? Ela é psicóloga, ela pode trabalhar? Ela pode, ela quer trabalhar, só que ela está 10 anos fora. Ela precisa se atualizar, ela precisa de tempo, então, para isso, ela precisa de um fôlego, de uma pensão, para, pelo menos, sair com alguma dignidade. Por que é preciso demonstrar a condição social? Para tentar fazer com que a pensão venha de acordo. Nunca vem, viu, Thaís? Os juízes sempre colocam esse valor para baixo, mas é importante que a mulher tente fazer os seus direitos serem resguardados. A pensão costuma vir aí de 24 a 36 meses, a não ser que a mulher tenha uma doença, uma situação mais de debilidade, assim, e aí a gente precisa pedir isso maior, mas é difícil que os tribunais acordem com isso. E quando é juíza? Você vê uma resposta diferente ou não? Olha, tudo é consciência, né? Eu já tenho muitos juízes mais conscientes. Eu digo que o que a gente é difícil para mim, enquanto advogada de causas femininas. Eu trabalho muito hoje focada em direito sistêmico para tentar organizar as ideias e não, quando eu falo de não judicializar emoções, é estar pronto também para o que vem do lado de lá. Porque, assim, mesmo sendo juízas, nós, mulheres, somos frutos de uma sociedade que tem um machismo estrutural. Então, se a gente não olhar para isso, independente de ser mulher, eu vou continuar reproduzindo conceitos machistas, entende? Então, assim, é mais difícil ainda quando eu pego uma juíza que não olha para essa questão de gênero. Aí, nossa, vem umas canetadas piores, né? Que você fala, meu Deus, como assim essa mulher não está olhando para essa questão? Então, não dá para, assim, né? É que é uma maioria de juízes, existem juízes já muito mais conscientes, como esse que eu dei o exemplo, que diz para esse pai, você tem que trabalhar. Você tem que bancar essa vida dessas crianças, você tem que ajudar essas crianças a ter um pleno desenvolvimento. E eu tenho juízas, mulheres, que não têm essa visão. Então, eu tenho as duas, eu tenho essas nuances, porque, de novo, se a gente não olhar para essa necessidade de equidade de gênero, nada muda, né? E como que funcionam os gastos aí, né, num processo de divórcio? Todo mundo tem direito a ter advogado? Todo mundo vai conseguir contratar um advogado? Como que funciona isso? Olha, eu digo assim, tem valores de honorários para todos os bolsos. Eu acho que é importante você estar muito
focada ali na qualidade, no que você espera do profissional que você está contratando. A gente tem a Defensoria Pública, né, para as mulheres que não têm condição de contratar um advogado. A Defensoria Pública está aí, a gente encaminha, quando não é possível atender pro bono, a gente encaminha para a Defensoria Pública. Funciona como deveria, nossa, não é a mesma assistência, não dá para falar que é, porque não é, mas existe, né, ela é possível. A mulher que não tem condição também de pagar, de pagar os custos do processo, porque existe um cálculo que é feito em cima ali dos bens que estão sendo discutidos e tudo mais, ela pode pedir a gratuidade da justiça também. Isso só é deferido de fato se ela tiver essa situação de vulnerabilidade, enfim. Se eu tiver muitos bens e apresentar isso no processo, tem a situação onde a mulher tem bens, mas ela não tem renda, né? Então a gente apresenta conta bancária, imposto de renda, e aí a gente normalmente consegue a justiça gratuita. E os honorários, assim, vai ter o céu é o limite, eu vou ter divórcios sendo feitos por R$1.000 e coisas que ultrapassam aí os limites do que a gente imagina, mas é de acordo com cada caso e cada possibilidade. Eu acho que a mulher não tem que ficar com medo desse custo possível e não dar o primeiro passo. Existe parcelamento, normalmente os advogados parcelam, atrelam às vezes o recebimento de um honorário mais pesado para depois da venda do bem. Então, assim, é possível de fazer, né? Então, é preciso, na verdade, uma decisão, um autoconhecimento de dizer, para mim basta essa situação, eu preciso mudar de vida, e aí eu decidi, aí eu começo a buscar, né? E aí tudo isso vai se encaixando. Eu acredito que quando a gente vibra nesse sentido de, olha, eu tomei essa decisão e vamos seguir em frente, vamos olhar quais são as possibilidades, a coisa flui. E uma curiosidade aqui, você, por ser mulher, trabalhando pelas causas femininas, e você é feminista, você vê, né, lá nas suas redes sociais, Frida Kahlo ali no fundo que eu tô vendo aqui, que a gente tá fazendo esse podcast pelo Zoom, tô vendo aqui a Frida Kahlo no fundo. Verdade. Você, nesse caso, não sei, eu vendo assim, eu imagino que você lute com muito mais força pelas causas ali, né, das mulheres, do que se fosse um homem, né? Ou do que, como você está falando, se fosse uma mulher que não enxerga também, como a juíza, essas lutas também, né? Então é importante que a mulher, no lugar de mulher, então, procure alguém, como a gente estava comentando antes, os primeiros passos. Dela. Exato, que entenda as dores para poder lutar com toda a força, né? Poder enxergar essa dor, poder entender o que ela está passando. Porque se a pessoa não enxerga essa diferença, né, do homem e da mulher numa sociedade, fica difícil buscar, porque eu comecei quando eu virei a chave, falei, eu só vou trabalhar com mulheres, foi um processo, não foi do dia para a noite. Eu trabalhava no meio corporativo, vivia esse machismo estrutural o tempo todo, a questão de assédio, né, assédio sexual, emocional, psicológico, que a mulher ela sofre no dia a dia. E aí eu tive filhos, eu escolhi a maternidade, eu falei, cara, eu não quero mais voltar a trabalhar ficar 12 horas por dia fora da minha casa. Eu quero ter um momento com os meus filhos, eu quero ter uma qualidade. E aí eu comecei a atuar só, né, para pessoas físicas, e aí comecei a ver o direito de família, e essas mulheres, elas vinham para mim, Thaís, elas tinham dificuldade de contar a própria história. Falei, gente, isso não tá certo, né? Quando eu atendia as mulheres mais vulneráveis em termos financeiros, né, então uma classe média pobre, elas eram muito sacrificadas, mas elas tinham ainda uma força, assim, que elas precisavam lutar por elas mesmas, que é lindo de ver isso, mas elas continuam precisando de apoio. E aí, quando eu atendia uma classe média alta, essa mulher, ela tinha tanta vergonha da história dela. Por quê? Porque ela vai no escritório e ela é criticada. Ah, mas você não trabalhou, mas ele te deu vida boa. Peraí, mas
como assim, né? Eu falava, tá tudo bem, é uma escolha que a gente tem na vida. Tinha vários casos, assim, de maridos manipuladores, porque o abuso psicológico, ele é muito, muito frequente e pouco percebido, que a mulher, ela queria independer, né? E aí ela dizia, olha, eu arrumei um trabalho, eu vou voltar a trabalhar, as crianças são mais... Ele vem e corta e fala, nossa, mas eu combinei uma viagem, você vai ficar presa, vamos fazer assim, eu vou te dar uma mesada. E aí a mulher acaba, poxa, ele é tão bom para mim, ela não consegue ter esse olhar que, na verdade, ele tá manipulando uma situação, ele está fazendo com que ela fique ali, à disposição dele. E o dia que não serve mais para ele, vem uma pensãozinha ínfima, ele quer esconder bens. Então, assim, eu comecei a ver como as dores eram diferentes, mas eram dores, né? Porque ela tinha, mas eu viajei, sei lá, para Paris, ela tinha vergonha de contar isso. Ela não tem que ter vergonha. Foi uma possibilidade que a vida deu para ela, e ela foi com os filhos, com o marido, não interessa. E não é por conta disso que ela tem que ser pormenorizada, né? Então, eu me deparei com as mulheres sem conseguir contar a própria história, e a gente tem que honrar a nossa história. A gente tem que ter orgulho do que a gente construiu, seja com os filhos, seja na administração da casa, seja sendo uma grande executiva, do mesmo jeito que a grande executiva, quando ela fala, não tive filhos, e eu vivo isso na família, nossa, mas você não tem filhos? Então, assim, nós somos muito criticadas pela sociedade, né? Então, por conta disso, eu digo que a gente está plantando uma semente, mas a gente precisa levar para o judiciário, quando a questão vai para o judiciário, a gente precisa levar essa questão de gênero, precisa mostrar o quanto essa mãe sofre uma sobrecarga. E, Ellen, quais os tipos diferentes de divórcio que tem? A gente tem o extrajudicial, que foi o que eu expliquei, que ele é possível de ser realizado em cartório, precisa da presença de advogados, você pode ter bens a partilhar, você só não pode ter crianças envolvidas, né? Filhos menores de 18 anos não podem. Então, assim, teve 17 anos, a gente tem que ir para o judiciário. Aí, o que acontece? Então, eu tenho lá um acordo entre as partes, tenho filhos menores e tá tudo acordado. Os bens, olha, então a gente já definiu como vai ficar, a guarda tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É um acordo. Eu vou distribuir no judiciário porque eu tenho um filho menor. Então, normalmente, Thaís, a gente peticiona, faz reunião entre as partes, tá tudo bem, distribui essa ação, às vezes não é realizada nem audiência, porque tá tudo de acordo, o Ministério Público olhou lá, pensão está garantida, o regime de visitas está tudo tranquilo, de convivência, né? Não é visita, é convivência, está tudo tranquilo. O Ministério Público anui, o juiz já homologa, não discute nada. Só vai discutir se tiver alguma questão ali que está meio nebulosa na visão do juiz ou do Ministério Público. O litígio é assim, as partes não chegaram num acordo, seja pelos filhos, seja pelos bens, teve algum caso de violência, teve registro de boletim de ocorrência, a partir dali eles já distribuíram ação de divórcio, então, assim, não há consenso, não há acordo, e aí é uma coisa que corre mais tempo, né? Porque aí são realizadas várias audiências, às vezes há o desmembramento do processo, porque no processo de divórcio a gente discute os bens, a guarda, a pensão, e às vezes é dividido isso demora um pouco mais. O que eu digo assim, que sempre que possível para a gente chegar a um acordo, né? Mas não, isso eu digo o seguinte, não é porque eu estou fazendo um acordo que eu estou abrindo mão dos meus direitos. Acordo onde a mulher abre mão de tudo, não sei se você já ouviu isso, mas eu já vi várias amigas, inclusive, falar, olha, eu deixei tudo para ele, porque eu queria me livrar, eu queria sair daquela situação. Não precisa ser dessa forma, né? Um acordo, ele para ser bom, ele tem que ser bom para os dois lados. Eu não posso abrir mão de tudo e dizer que fiz um acordo, né? Eu dei tudo que eu tinha para ele, tá errado isso. Mais uma vez, a mulher se sacrificando para ter paz de espírito, né? Para ter o psicológico dela aí resguardado. Então, é basicamente isso, ficou claro?
Sim, ficou. E no caso de quando se separa, você vê que ainda tem lá financiamento de imóveis, algumas dívidas, elas também são divididas 50%, conta poupança, aplicações, tudo isso é visto, né? Tudo isso é dividido. Claro que quando a gente tem bens imóveis ou bens financiados, móveis ou imóveis financiados, mesmo no consensual, a gente precisa. Tudo é dividido, dívida e investimento, né? Tudo que eu tenho de patrimônio é dividido. Quando o imóvel financiado, por exemplo, uma das partes vai ter que ser feito um acordo, ou a gente vai para a venda desse imóvel. Um imóvel que está financiado, ele é mais difícil de vender, a gente sabe. O ideal é que nesse processo eu coloque um prazo para essa venda, para não, sabe, isso não ficar postergando por muito tempo, porque um deles vai morar no imóvel, vai arcar com os custos, o outro não. Enfim, então é possível que seja vendido, é possível que uma das partes diga o seguinte: então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar do imóvel financiado, tá? Eu vou comprar a sua parte e vou assumir o financiamento. Mas o financiamento também está no nome da outra parte. Então, a pessoa não vai querer ficar 30 anos, 20 anos, né? Que o imóvel normalmente é longo, com o nome ali preso num financiamento. Então, o que essa pessoa que tem interesse de adquirir a parte do outro tem que fazer? Tem que ir lá no lugar, na caixa que financiou, no banco que financiou, e colocar à disposição as contas, os valores, para ver se ela consegue financiar sozinha, ou às vezes ela vai financiar com o pai, com o parente, enfim. Precisa entender essa questão prática, né? Quem que vai entrar nesse financiamento? Então, vai acontecer dessa forma. Tudo isso vai precisar ser visto nesse momento de divórcio, que são as questões práticas. Tudo vai entrar aí no bololô dos bens. A gente tem um quadro aqui que chama Fala Lá em Casa, que é com perguntas enviadas pelos ouvintes, quem segue lá no Instagram. Então, vamos lá para o quadro Fala Lá em Casa. Fala Lá em Casa. Vou ler então aqui primeiro as perguntas enviadas pelos ouvintes que enviaram no Instagram. É comum conseguir estabelecer pensão proporcional aos ganhos? É o que a gente falou. A pensão alimentícia é um binômio, necessidade versus possibilidade. Então, você vai apresentar a necessidade daquela criança e as possibilidades daquele pai. Eu sei que ele já trabalha, que ele tem um valor X que ele recebe. Ainda que eu não saiba exatamente quanto eu vou pedir, com base nas necessidades da criança, que o pai pague 30% do salário dele. Então, sim, é possível. A segunda pergunta é em relação ao maior medo dela. Ele sempre diz que vai pegar a guarda das nossas filhas se eu for embora. Isso é possível, Ellen? A gente, assim, não conhece, né, a história inteira dessa pessoa, dessa mulher, mas você já vê que por trás tem uma relação de abuso, né? Tem uma relação ali de abuso psicológico, emocional, onde ele ameaça uma situação que não é verdade. Por que ele vai pegar a guarda dela, né? Por que ele vai fazer isso? Então, assim, já é preciso ficar atenta, porque você está diante de um relacionamento abusivo, né? Então, assim, é preciso tomar essa decisão mais rápido para que você sofra menos essas questões. Essa questão da guarda. Não há por que ele tomar essa guarda. A guarda, normalmente, o que o judiciário determina é que ela seja compartilhada naqueles moldes que a gente falou, e você vai determinar, junto com esse genitor, qual que é a melhor forma. Se ele for uma pessoa abusiva, inclusive a gente vai pedir no judiciário a guarda unilateral para você, né? Então, se não há nada que te desabone, não tem porquê. Eles jogam muito isso, Thaís, é muito comum falar isso. A guarda vai ser minha, você vai se arrepender, mas com base em quê, né? A gente precisa, assim, se posicionar mesmo e decidir que, olha, eu vou sair dessa relação abusiva, porque é uma relação abusiva, quando já começa nesses moldes, e vou resguardar meus direitos, não tem por que perder a guarda. E não tem, mesmo se o cara tiver muito mais dinheiro que ela e contratar o advogado,
Eu acho, o que acontece? Falando nos moldes normais, né, onde eu tenho pessoas íntegras, onde dentro de uma normalidade, a não ser que ela tenha uma questão psicológica grave, que ele consiga comprovar, que as crianças estejam sofrendo maus tratos, então são situações extremas para tirar a guarda. Aí se você me fala, mas o cara tem dinheiro e comprou isso, comprou lá, é uma situação que já parte até para o criminal, né? A gente tem que ficar bem atenta nisso tudo. Mas numa situação normal, óbvio, você tem que procurar ser bem assistida por uma pessoa que tenha uma escuta muito ativa, que entenda qual que é a sua necessidade, qual é o seu problema, e olhar essa situação que você está vivendo, né, para conseguir te dar todo o suporte e colocar isso para o judiciário, né, para te ajudar a produzir prova nesse sentido, inclusive assim, se ele te ameaça nesse sentido, se manda mensagem, vocês têm que salvar essas mensagens, produzir prova nesse sentido, e-mail, guardar tudo que vocês tiverem, porque se precisar ir para um litigioso, você tem como se resguardar, sabe, ter testemunhas, enfim, é importante. E a última pergunta aqui é sobre o maior medo também de perder os bens e a guarda do filho. Mais uma com medo, mas nessa ela inclui os bens também. Então, por que os bens, né? Porque às vezes a gente tem que é um tipo de violência contra a mulher, porque esse homem ele está querendo perpetuar o poder dele. E tem muitos homens que entendem assim, que se a mulher não contribui financeiramente com aquele, ela não tem direito a nada. E ela tem, falando do regime comum de bens, ela tem direito sim, né? E como a gente faz para não perder esses bens, principalmente no momento que você começa a perceber que você quer o divórcio, perceber os movimentos dele, porque tem muitos homens que percebem que vão se divorciar, que percebem que ela quer fazer isso, começam a vender os bens. Você não assine nada, porque ele, para vender bens, ele precisa da sua assinatura. Fiquem atentas, no caso de união estável, a união estável, se ela não for registrada no cartório de registro de imóveis, o que acontece? A união estável, ela não altera a sua condição civil, tá? Você não aparece lá como casada, você aparece como solteiro. Então, se o seu marido, que vai vender um terreno que vocês têm em conjunto, que vocês compraram em conjunto, e não tá seu nome lá, tá só o nome dele, mas vocês já estavam juntos, né? Você de alguma forma contribuiu. Como vocês têm união estável e tá só no nome dele, ele vende. Porque não precisa da assinatura da companheira, da esposa, porque não tá lá como casado, né? Então, fiquem atentas. Eu digo sempre assim, para as minhas amigas, eu vou morar junto, a gente faz união estável. Eu falei, não, vai fazer, faz direito. Já faz o casamento, já casa, pode ser no civil, já casa, né? Faz o casamento, porque aí aparece lá e aí você tem menos chance de sofrer esse tipo de situação. Então, assim, mulheres, tem união estável, estou pensando em me divorciar, fiquem atentas nesse movimento de venda de bens, passei para minha mãe, e vocês têm que se resguardar do quê? Saber onde tem conta em banco, quais os bens que tem. A gente precisa se inteirar da vida financeira. Mesmo aquelas mulheres que só cuidam, não, eu só cuido dos meus filhos. Olha, você faz muito, tá? O que você faz, você cuida de uma agenda louca, é um trabalho super árduo. Então, você tem o direito de participar da vida financeira, saber onde estão os bens imóveis, quanto ganha, se tem investimento, porque faz diferença na hora do divórcio, né? Para a gente saber onde procurar, inclusive, e aí ter os bens resguardados. Mas isso depende do tipo também do casamento, como foi acordado na hora que casou, essa divisão? Então, o regime de bens, o comum é que você tenha direito a tudo que foi constituído pós-casamento. É raro as pessoas se casarem com separação total de bens, mas é possível. Quando ela se casa com separação total de bens, o que é seu, o que é dele, tá? Não tem muito o que discutir. É possível que sejam feitos pactos antinupciais, por exemplo, na união estável. Às vezes, assim, olha, tô pagando um apartamento há um tempão
e vou terminar de pagar depois de casado, mas eu não quero que isso se comunique. Vou fazer um pacto antinupcial, vou dizer o seguinte, olha, esse apartamento aqui, eu vou continuar pagando com os meus rendimentos. Eu não quero que você me ajude e quando a gente se divorciar, quando não, gente, se um dia a gente se divorciar, desculpa, se um dia a gente se divorciar, isso aqui não vai entrar na partilha. Então, eu já combinei isso no pacto antinupcial, né? Mas no regime mais comum, você tem direito a tudo, mesmo que adquiri um imóvel antes, parcelado, financiado, ou um carro, terminei na constância dessa união estável ou desse casamento. Aquele valor que começou a ser pago a partir da constância do casamento, do dia que eu casei, do dia que eu fiz lá a união estável, ele é compartilhado, 50% para cada, entendeu? Tá ótimo, acho que tirou todas as dúvidas aqui, falamos sobre tudo, olha. Tem alguma dica aí para dar, que a gente tem um quadro Dica da Semana, pode ser um livro, uma série, um filme, nem precisa ser sobre o assunto, o que você tem para indicar aí? Olha, a dica que eu quero dar para as mulheres, assim, em especial, talvez para os casais no geral, é que quando a gente se apaixona, né, a gente está linda naquele momento lindo, romântico, é maravilhoso, eu sou super a favor, sou casada, vivo bem, enfim, é que a gente discuta as questões práticas daquele futuro relacionamento. Então, assim, não deixem de falar sobre dinheiro, sobre as divisões de tarefas domésticas, tratem também as questões práticas. Isso não é amar menos, isso é se amar, construir realmente um futuro juntos, e assim, a gente só precisa estar junto pelo amor, pelo cuidado. Porque, na prática, quando a gente não discute esses temas, Thaís, eu vejo que para a mulher a conta não fecha, né? E a gente fica aí com a sobrecarga. Então, essa é a minha dica. Pensem, quando vocês estiverem planejando morar junto, casar, enfim, discutam as questões práticas, quem fica com a louça da noite, quem vai pagar o quê, isso é importante, gente. É importante, independente se essa relação vai durar uma vida inteira, ou se ela vai durar 20 anos ou 10 anos. É legal que a gente saiba onde está pisando. Isso não quer dizer amar menos. Tá bom? Boa. E as pessoas queiram conhecer mais o seu trabalho, Ellen, como você está nas redes sociais? Olha, no Instagram elas me acham como @EllenMorenoAdvogada. Lá eu trato de todos os temas que são muito do universo feminino, referente a direitos de família, violência doméstica. Busco levar as questões de maternidade, levar profissionais também de outras áreas, mas que tragam luz, né, para as nossas questões femininas. Semana passada eu falei com psicóloga, com uma coach, falei também com uma consultora de imagem para falar de autoestima, porque é muito importante a gente se olhar. Então lá a gente trata bastante disso, e no LinkedIn também como Ellen Moreno. E Ellen, gente, é Helllen, né? 2 L. Isso, obrigada, E Thaís. você atende em São Paulo só? Assim, a gente traz essa pandemia trouxe muita expertise, né? Eu atendo por vídeo no Brasil todo, então a gente faz um atendimento diferenciado, um atendimento exclusivo para mulheres, um atendimento sistêmico, né? Onde eu consigo tratar das questões familiares ali, para que esse divórcio, para que esse momento seja o mais tranquilo possível, né? E dar todo esse apoio, essa escutativa para as mulheres. Em São Paulo, a gente atende de forma presencial, ainda, por enquanto, durante a pandemia, eu só estou fazendo por vídeo, mas a partir de processo eu faço muito mais focado em São Paulo, mas os atendimentos, esse primeiro atendimento e o encaminhamento até para outros profissionais, eu faço para o Brasil inteiro por videoconferência. E a pessoa que queira te contratar, se ela for de outra cidade, outro estado, ela pode, no caso, te contratar também. E você... Mas como que faz aí, né? Se entrar na justiça e tudo, faz de São Paulo, acaba atrasando ou não? Não, depende muito de cada situação, porque hoje a maioria dos processos já a gente distribui de forma digital, então você faz de qualquer lugar, né? Dependendo da situação, a gente distribui normal, eu que faço todas as peças, eu que trabalho toda a questão, e se a pessoa quer que eu faça a diligência, a audiência, eu vou para o local,
ou se, olha, não precisa ser você, vai uma outra advogada, mas na mesma linha, com a mesma visão de questão de gênero, enfim. Não dá para ser diferente, porque senão essa mulher não vai ser bem representada. Obrigada mais uma vez por ter topado vir aqui no podcast. Muito obrigada pelo convite. Beijo, obrigada. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais. Tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Então, meu muito obrigada aí aos parceiros também no programa. Semana que vem tem um novo episódio, só que não é um assunto totalmente diferente, ainda é dentro desse de separação. Então, se você ainda não ouviu o último episódio, vai lá, que a gente falou sobre a perspectiva da mulher durante esse processo de separação. E no episódio que vem, a gente vai conversar com uma psicóloga infantil. Então, eu vou focar nessa conversa aí com ela sobre as crianças, né, durante todo esse processo aí de separação. Então, semana que vem tem esse novo episódio lá também, na quarta-feira que vem. Tá bom? Obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.